Boa tarde, querido pastor Caio. Eu trabalho na saúde, tá? E eu vi muitas mortes durante a pandemia e eu ainda vejo, Caio. Inclusive, perdi familiares. Pastor, eu percebo agora que a minha fé não é mais a mesma. Eu trabalho em uma UTI e eu orei por muita gente que partiu. Me ajude com uma palavra, pastor. Eu também, já orei por milhões de pessoas que partiram. Não é a maioria das pessoas pelas quais eu orei que não partiram. A maioria das que eu orei partiram. Assim como perguntaram a Jesus, escuta, tem muita coisa para ser feita aqui, por que tu curas pessoas fora das fronteiras de Israel? Por que tu curas um centurião romano? Por que tu curas uma mulher cirofenícia? Por que tu curas isso ou aquilo? E aí Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nos dias do profeta Elias e Eliseu, havia muitas viúvas passando fome e necessidade. Mas o profeta só foi enviado a uma viúva gentia, não judaica, portanto, morando fora das fronteiras, uma viúva de Serepta, a qual ele foi enviado para multiplicar o azeite dela. Por que ele não saiu multiplicando azeite aqui nas viúvas de Israel e foi beneficiar uma estranha? Ou o profeta Eliseu. Tinha muita gente com lepra em Israel. Mas por que ele curou Naamã, o servo do rei da Síria, o general leproso? A manifestação de Deus está para além da gente. Eu também orei por muita gente na pandemia que morreu. Orei por alguns que foram salvos milagrosamente. Alguns que já estavam até dados como mortos. Sem acordar, já não tinham mais nada. Tinham sido livres de todas as colaterais durante 2, 3 meses de internação. E aí, uma vez acordados, não voltavam. Tinham tido alguns. Um deles chegou a ter um AVC difuso, uma isquemia, um infarto cerebral geral. O cérebro tinha ficado todo cheio de derrame. O médico disse, olha, não tem jeito. A avaliação que a gente fez já era. E a esposa falou comigo, eu falei, não desista, continue falando, ele está vivo. Fale com ele, fale no ouvido dele, fale. Vá falando, que uma hora dessa ele vai responder, e não deu outra. Outros casos semelhantes. Mas houve alguns outros idênticos em que a pessoa foi. Isso não está na minha mão. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Eu oro pedindo a Deus que cure a todos. E os que partem, meu coração não fica nem um pouco triste. Nem um pouco. Se você ama quem partiu, você não fica triste. Você, por exemplo, está triste pela sua frustração de crente. Frustração de crente sincero e pentecostal, que achou que Deus iria atender a sua sinceridade, porque você é um homem sincero, é um enfermeiro sincero, é um paramédico sincero, tinha um coração e tem um coração generoso. Então, através de ti, Deus tinha que curar. Então, era muito mais um amor por você mesmo do que amor por quem morreu. Porque o cara que morreu, no dia que a gente não conta só com essa vida, eu, por exemplo, não lido só com essa vida. Quando eu estou orando por alguém que corre o risco de morrer, eu não estou lidando só com essa vida. Se a minha esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, Paulo disse que eu seria o mais frustrado e infeliz de todos os homens.
Porque as coisas não acontecem como eu quero. Elas acontecem e eu vivo a vontade de Deus apesar das coisas. As coisas acontecem e eu vivo a vontade de Deus apesar das coisas. Então, eu sei o teu sentimento, porque eu já fui criança na fé. Já tive esse sentimento quando eu era um jovem pastor, de orar e por muita gente era curada. Aí no dia que eu fiquei muito, muito doente, até com uma certa ameaça de morte, e foram orar por mim, me ungiram, e clamaram, e gritaram, e pediram, e se ajoelharam, e tudo mais, Senhor, cura o teu servo, e tal, foram embora, e eu continuei doente mais 6 meses. Fui me curando devagar, e tive que ainda viver um processo de cura por alguns anos, com uma dieta enorme, para poder ficar recuperado. E aí eu senti uma frustração. Quando eu comecei a examinar meu coração, eu vi que era ego, que era vaidade piedosa. Eu era tão piedoso, vivia no jejum, na oração, orando pelos outros. Passava dias e dias no silêncio da mata, da floresta, sem comer nada, sem beber nada, de joelho nas folhas, ou deitado naquele céu cheio de estrelas. Eu não queria saber de coisa alguma, nem de onça, nem de cobra, nem de nada. Eu e o Senhor, tão cheio do Espírito de Deus, que eu gostaria muito que em qualquer lugar que eu tocasse, a cura vazasse, o milagre acontecesse. Quando não aconteceu comigo, e eu fiquei frustrado, e eu fui olhar para dentro do meu coração, o que eu encontrei foi uma coroa de vaidade, disfarçada de piedade, meu filho. Você não perdeu a fé, você perdeu a fé em você, que é a fé que você tinha, era em você. Chegou a hora de ter fé em Deus. E chegou a hora de ver um bocado de gente boa morrer sem a gente poder fazer nada. Aceitar a morte como uma porta dimensional. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Repita comigo isso e creia. 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 Se você não crê, a sua fé é palhaçada. Se a minha fé não tiver transcendência, multidimensionalidade, se ela só acontece entre o berço, quando eu nasci, e a sepultura, quando eu morrer, eu sou um miserável. Eu não tinha nem por que estar aqui falando de Cristo. Eu já deveria ter me suicidado há muito tempo, porque eu não consigo ter esperança em nada desse mundo. Nada. O que me dá alegria para viver é a sarça ardente no meu coração. É que ele me seduziu e eu seduzido fiquei, para aguentar qualquer negócio. E ir adiante, até o fim. Agora, no fim, é só o começo. Repita comigo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Porque, para mim, outra vez, o viver é Cristo. For para ficar aqui na terra é Cristo. E o morrer é lucro. Porque tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Quem crê nisto não tem conflito nem com a vida, nem com a morte, nem com doença, nem com coisa alguma. Quem crer assim está preparado para tudo. Tudo, literalmente tudo. Não desiste mais por nada. Botou o pé do lado de lá da eternidade. Está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já é uma pessoa para além da decepção, para além da frustração. Eu, às vezes, tenho pequenas tristezas
com gente que eu amo muito. E eu vejo pisarem na bola, sofrerem de amnésia perversa, daquela tristezinha. Mas eu levo na mesma hora diante de Deus e digo, Senhor, Tu conheces as fraquezas dele, eu o perdoo, eu o entendo, e eu tenho toda a compaixão dele, e eu peço que Tu me enchas disso, Tu não deixes que o meu coração fique triste nem até o fim desse dia. Eu não quero que nada se ponha negativamente, sol nenhum, sobre qualquer sentimento ruim no meu coração. E vou adiante. E não fico frustrado mais com nada, 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 nada. É uma dor passageira. Se você chegasse aqui e me desse uma notícia ruim, olha, você não vai mais poder acabar a sua casa. Tomaram o teu terreno. A minha mulher iria sofrer um bocado. Eu iria ter uma frustração, mas eu prometo a vocês que eu iria abreviar a dela e a minha seria passageira. Porque a minha pátria está em outro lugar. Eu quero muito deixar isso para ela, que deve viver mais do que eu, para os meus filhos, que vão viver, se Deus quiser, mais do que eu, meus netos e meus bisnetos. É um lugar aprazível para a família continuar tendo onde se reunir, completa, por extenso. Isso é um desejo meu, que o Senhor há de me permitir realizar. Mas se alguma coisa acontecer, não muda nada dentro de mim, continua tudo igual. A minha fé passou do rio, atravessou, foi para o outro lado. Estou sentado em projeções superiores. Tem que ser assim com todo mundo e com você também, meu querido. Quanta gente morreu no mesmo dia em que Lázaro morreu? E apodreceu e ficou podre. E não ressuscitou. É que a gente só lê a história de Lázaro e quer que todo mundo se chame Lázaro. E não é verdade. Não é verdade. Não entre nessa de que gente que morre, se é crente, e está cercado de crente, você vai lá mandar levantar porque ele vai ressuscitar. Mentira! Eu já vi isso muitas vezes e acabou tudo em mentira. Eu creio que ele já ressuscitou, ele já passou da morte para a vida. Que foi o que Jesus enfatizou. Aquele que crê em mim, não morrerá. E mesmo que ele morra, ele passou já da morte para a vida, morreu o corpo, mas ele mesmo, a pessoa que estava ali, que morreu na sua UTI, não foi o corpo que a família levou. A pessoa por quem você orou foi para os céus. Pode até ter ouvido a sua oração, pode até ter se beneficiado pela sua fé e pelo seu amor, pode até ter se internurado de graça e ter ido para Jesus cheio de amor que você até desconhece e está aí frustrado só porque o corpo se foi. O corpo é uma carcaça, meu filho, que a gente faz tudo para salvar, especialmente quando a morte quer visitar anacronicamente, a gente faz tudo para salvar, tudo para ajudar, a gente não desiste nunca, a gente vai até o fim. Agora, não deu, morreu. É assim com qualquer um. Eu já sepultei 2 filhos, sepultei um irmão amadíssimo, querido, quando eu ainda era jovem. Quando a gente é jovem, as dores são mais profundas, porque a experiência é menor. Então, doeu praticamente como se fosse a morte de um filho, a morte do meu irmão Luiz. Foi arrasadora para mim. Mas me aproximou de Deus profundamente. Depois eu sepultei um filhinho, depois eu sepultei um filho adulto. É horroroso, indizível. Mas 3 meses depois eu mudei para cá e comecei o caminho da graça aqui em Brasília. Escrevi livros, não parei com nada, ninguém me pegou de choramingos e choramingos e choramingos. Não, eu chorei baixinho, chorei sozinho,
Chorei com quem podia chorar junto. E não fiquei chorando para sempre, porque eu o via em glória. E o meu raciocínio era simples: se eu o amo tanto assim, eu vou me alegrar pela glória na qual ele entrou, ao invés de viver de luto pelo corpo dele que já se desfez na terra. Eu não sou dos que cultuam o corpo dele, eu nunca nem voltei ao cemitério. Numa sepultura própria nossa, num lugar lindo em Niterói. Eu nunca voltei lá, porque ele não está lá. Está o flamboyant que a gente plantou, que cresceu, está bonito em cima da sepultura. Mas até os ossos dele já foram retirados. Estão num gavetão. E quando eu morrer, eu não sei nem se eu quero ser sepultado. Preferencialmente, eu acho que eu prefiro ajudar o planeta e ser cremado. Abrir espaço na Terra aí para outras coisas. Virar uma cinzinha. Uma cinzinha, cara. Um adubo para um carvalhal. Isso. Que fique aí muitos anos. Para uma oliveira que viva muitos séculos. Porque eu não estarei aqui. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que você vai atingir um estado de inabalabilidade quando a tua mente vira para essa dimensão. Enquanto você não está aí, você é um ser de frustrações, sofrimentos, melancolias, tristezas, angústias, até a perversidade da religião, que eu denuncio todo dia, já não tem mais o mesmo poder que um dia teve de me fazer mal. Eu já sei como é que é. Eu não tenho esperança nenhuma nela. Eu invisto a minha esperança nos novos discípulos de Jesus. E vou ensinando. Sei que muitos vão errar, vão trair, vão esquecer, vão fazer besteira, mas eu sei que alguns, a porta é estreita, o caminho é estreito. Eu sei que aqueles aos quais Jesus disse que ouviram a voz dele vão perseverar. O que é que Jesus disse? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Fui eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, meu mano, é só uma questão de ter o olhar na direção certa. Mas enquanto você estiver olhando nessa dimensãozinha do pó, da cinza, da poeira, da putrefação do corpo, dos ossos, você vai ficar triste para sempre. Porque não é promessa divina de que todo doente será curado, nem que a maioria deles serão, porque nem nos dias de Jesus a maioria dos doentes foi curada. Ao contrário, a maioria dos doentes morreu. Em Israel, fora de Israel, ali do lado. Enquanto você vê uma quantidade enorme de curas acontecendo, tinha um monte de gente morrendo. E Jesus estava para lá e para cá. E ele nunca teve esse desespero de tem que sair provando que eu curo pessoas para ninguém ficar decepcionado comigo. Isso é você. Jesus não. Mesmo as irmãs dele, quando mandaram avisar, olha, teu amigo Lázaro está doente. O cara ainda estava doente. Mas Jesus não teve pressa nenhuma, ficou mais 2 dias onde estava. Aí Lázaro morreu, e aí Jesus foi para lá. E levou 2 dias para chegar. E quando chegou, Lázaro estava podre, cheirando mal, com a tumba vedada. E ele levantou a Lázaro dos mortos e não fez assim, não disse, vão buscar todos os doentes e mortos de Jerusalém, porque eu vou curar todos na escadaria do templo, para que o Sinédrio veja como eu tenho o poder de curar e ressuscitar mortos. Façam uma fila de mortos. E Jesus não tem palhaçada. E não tem a projeção romântica, carismática, de milagres, nem de milagrices.
Isso é doença pentecostal que tomou conta da cabeça de vocês, e sendo que na própria igreja pentecostal tem gente morrendo todo dia, falecendo todo dia, enfermando e não sendo curada todo dia. E você mesmo ainda entende a própria fenomenologia da enfermidade psíquica da sua mãe que produziu a doença no cérebro dela, o tumor, o sofrimento dela, os maus tratos, as angústias, as humilhações. Você descreveu aí um corolário de tristezas que você mesmo acha que contribuíram, porque tristeza, frustração e toda essa gama de coisas tem um poder enorme de produzirem tumores que podem se transformar em cânceres. Nem todo câncer nasce daí, mas tem muito câncer que eclode pela ansiedade, pela tristeza, pelo luto contínuo, pela infelicidade adubada, por todas essas coisas ruins que a gente fertiliza bebendo as próprias lágrimas e entrando no molde de autopiedade, de autovitimização, acaba adoecendo, como eu preguei sexta-feira passada, e é uma pena que você não viu, mas assista aí, Papo de Graça de sexta-feira passada, que você vai entender melhor.